Olá, irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Com muita alegria, a gente começa hoje a segunda formação da área de formação humana. E hoje a nossa formação é voltada para autoconhecimento e cura interior. Então, quero receber vocês, meus irmãos e irmãs, dizer que é uma alegria muito grande poder ser um instrumento de Deus, para essa formação chegar até vocês. E quero convidar vocês a já rezar, pedir sobre nós a graça do Espírito Santo, para que tudo aquilo que vai ser dito possa verdadeiramente ser um instrumento de Deus para a nossa santificação, para que nós sejamos membros cada vez mais curados, mais livres, mais humildes e santos, e assim possamos alcançar a alegria eterna. Nós te pedimos, Senhor, que pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor nos acolhe nesse dia. Eu rezo, Senhor, por cada um dos meus irmãos. Jesus, pela história de cada um, para que o Senhor possa usar dessa formação para ir abrindo os nossos olhos para a realidade, Jesus, daquilo que é a nossa história, para que o Senhor possa ir, Senhor, acessando a nossa história e que a partir disso nós consigamos, Jesus, realmente fazer um bom uso desse tempo, possamos ser transformados por essa formação. Tudo isso nós vos pedimos pela intercessão da vossa Mãe, Maria Santíssima, a Virgem que cuidou do Senhor e que hoje ela possa nos cuidar, ela que formou o Senhor, que hoje ela possa nos formar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria Imaculada, confio-vos a pureza do meu coração. Sede sempre a sua guardiã. Dai-me a vossa pureza, para que eu me pareça convosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Como eu disse, o tema da formação é autoconhecimento e cura interior. Autoconhecimento é um tema que o João já tratou na primeira formação desse módulo. Então, eu quis só dar uma pincelada, porque nós vamos falar principalmente hoje sobre cura interior e sobre a importância de sermos membros consagrados curados. Eu vou usar aqui meu telefone, que é onde está o texto que eu escrevi a partir das minhas anotações, e é um texto que eu vou disponibilizar para vocês para facilitar o estudo. Assim a gente consegue atender os auditivos e os visuais, tá? Aí se você até quiser colocar cores, eu vou mandar no Word para poder ajudar você mesmo a compreender. A formação, ela tem essa missão de transformar o consagrado, gente. Então eu quero realmente pedir, convidar vocês a experimentar, a fazer a experiência também de ser transformado pela formação. Olha, de todo o meu coração, eu não quero usar palavras difíceis, eu nem sei usar palavras difíceis, o meu vocabulário, principalmente nesse tema, que não é um tema que eu domino, é muito leigo mesmo, é muito tranquilo, e eu não quero ser um empecilho, não quero que a formação seja um empecilho para o crescimento dos meus irmãos. Então eu quero realmente partilhar com vocês a minha alegria de poder fazer a formação e dizer que eu estou aberta para vocês me corrigirem, partilharem comigo das experiências de vocês, e também se vocês quiserem me dar feedback mesmo. Olha, Natália, você pode mudar isso, mudar aquilo no seu arquivo, porque realmente nosso objetivo aqui é ser instrumento de Deus para que Ele possa agir na vida de vocês e não um empecilho.
Então eu também conto com o auxílio de vocês, irmãos. Então vamos começar. Como eu sempre faço, eu dividi a formação em tópicos para poder facilitar eu passar o conteúdo e também para que vocês possam identificar melhor os pontos ao longo da aula, né? Ao longo da formação. Não é aula, tá? Formação. O que é autoconhecimento? Quem sou eu? O autoconhecimento é o conhecimento de si próprio enquanto indivíduo, enquanto pessoa humana. É o conhecimento das nossas características, imperfeições, virtudes, paixões e sentimentos, nossas qualidades e emoções. O autoconhecimento é quando eu conheço a mim mesmo no plano completo, tanto físico quanto psíquico e espiritual. Então, ele não implica apenas o conhecimento externo do ser, mas o conhecimento de quem eu sou por dentro. Por isso que eu vejo que o autoconhecimento ele está muito ligado à nossa espiritualidade, porque por essência nós somos imagem e semelhança de Deus. Então não tem como eu desvincular o meu corpo e a minha mente da minha alma, do meu espírito. Aqui eu falo alma e espírito, tá? Não alma, mente. É uma análise histórica de questionamentos sobre a conduta humana do eu. Nós vamos ver mais pra frente que um dos mecanismos de obter a cura interior é o conhecimento da própria história. Então é muito importante que nós conheçamos a nossa origem, a nossa história e também a nossa reação, as nossas emoções, as nossas reações diante das situações que nós já vivemos. No carisma, nós conhecemos a parte carismática, que é dom de Deus, na formação do módulo carisma. Depois nós conhecemos, ainda vamos conhecer o Jesus Salvador, no módulo de doutrina. Conhecemos o Jesus Filho de Deus, o Jesus Deus, no nosso módulo de espiritualidade. E no nosso módulo formação humana, nós vamos conhecer quem foi Jesus homem. Por que Deus se fez homem? Por que Deus quis elevar o homem a essa dignidade de filho de Deus através da nossa adoção, através da salvação das nossas almas, das nossas vidas, pela morte e pela redenção de Jesus. Então, é muito importante que a gente trabalhe a formação humana com esse olhar de liberdade, de conhecer a Cristo homem, de conhecer a humanidade de Jesus. A partir disso, eu consigo conhecer as minhas limitações e potências e consigo exercitar as minhas virtudes de um jeito mais íntegro, mais completo, mais inteiro. Então, o autoconhecimento é o conhecimento da nossa autoimagem, que é formada a partir de nossas experiências pessoais. Existem situações na nossa vida, meus irmãos, que foram muito difíceis. E por que é importante nós conhecermos a nossa autoimagem? Porque muitas vezes nós temos uma imagem distorcida de quem nós somos verdadeiramente. E aí a gente precisa curar essa autoimagem, nos reconciliar com essa autoimagem, para que a gente possa realmente ter um juízo crítico ideal, adequado, verdadeiro, e a partir disso nos relacionar com o Deus que habita em nós. Se a gente não conhece a nós mesmos, nós não conhecemos as nossas potências, a gente não detém a si mesmo e não podemos exercer o serviço de uma maneira completa, inteira. A partir disso, eu entendo que o autoconhecimento é necessário para a cura interior. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para a cura interior. Não é possível que nós sejamos curados se nós não nos conhecermos, se não conhecermos a nossa história, as nossas fraquezas, as nossas virtudes e a nossa origem,
que é o Deus que habita em nós. Deus é amigo da ordem e da verdade. E a ordem e a verdade exigem que o nosso relacionamento com Deus seja baseado no que Ele é e no que nós somos. Chega o momento em que devemos submeter ao nosso juízo crítico as nossas próprias intenções, a fim de purificá-las e fazer bom uso da liberdade. Eu não falei no começo, na verdade eu esqueci, que a gente está usando o catecismo e alguns livros. Eu vou colocar todos na bibliografia do texto, mas em resumo é o És Precioso, da Maria Emir Nogueira, que é a fundadora da Shalom, e o És Precioso, o Catecismo, o livro O Leão que Ruge, eu não tô com eles aqui, mas são esses 3 livros, e tem um outro livrinho da Irmã Maria Eunice, que eu também utilizei um pedacinho, e também a formação do João. Então, esses documentos que eu utilizei, vocês têm acesso, e no final eu vou falar um pouquinho sobre o És Precioso, porque nós vamos ser convidados a fazer um exercício de cura interior com ele. Então, a partir disso, eu entendo que o autoconhecimento é essencial para a cura interior e que Deus é amigo da verdade. Então, a gente precisa conhecer a verdade para que o nosso relacionamento com Deus seja transparente, seja limpo e seja completo, eu consiga acessar a Deus de uma forma íntegra. E assim eu consigo submeter ao nosso juízo crítico, ao meu próprio juízo crítico, as intenções dos meus atos. Nós vamos ver que a moralidade dos atos, ela pressupõe também a intenção, a finalidade com que eu fiz aquele ato. Então, para eu fazer um juízo moral, um juízo crítico adequado da minha conduta, daquilo que eu faço, eu preciso conhecer as minhas intenções, conhecer a finalidade. Para um ato ser moralmente bom, ele não pressupõe só o resultado e nem o objeto do ato, mas também a nossa intenção. Então não adianta nada eu jejuar para ser visto e aclamado pelos homens, por exemplo. Jesus falava muito sobre isso, sobre aquilo, porque o que macula a nossa alma é aquilo que vem de dentro de nós. Então ele fala muito sobre a retidão do coração, sobre a intenção do nosso coração. Assim a gente vai conhecendo a realidade do ser humano e educando a nossa consciência moral para fazer um bom juízo crítico dos nossos atos e ensinar a nós mesmos a virtude. Assim sempre somos curados do medo, do nosso egoísmo e do orgulho, dos sentimentos de culpa e movimentos de complacência nascidos das fraquezas e faltas humanas. O que é esse movimento de complacência? A vitimização. A gente vai ver que uma pessoa que é curada, meus irmãos, quando ela lida com a própria história e ela vê tudo que ela viveu e ela sai dessa posição de vítima, ela se torna detentora da própria história. A partir disso, ela consegue caminhar e servir de um jeito livre e alegre, porque eu não sou mais vítima, e sim dona da minha história. E a partir disso, as coisas que eu vivi, os traumas, eles não condicionam os meus atos. Eu consigo fazer um juízo crítico adequado dos meus atos, então eu consigo analisar moralmente aquilo que eu faço e me libertar de uma intenção de vitimização. Por exemplo, eu sou consagrado e sou convidado para pregar. Se eu sou uma pessoa curada, eu vou pregar com alegria, buscando realmente que o nome de Deus seja visto, que ele possa ser amado, que as pessoas possam conhecê-lo. Mas se eu ainda estou fechada em mim mesma, e se eu ainda estou vitimizando a minha história, eu posso dizer não, por não me achar digna, afinal eu errei tanto na minha história, quem sou eu para falar de Deus, né? Ou então eu posso usar dessa pregação para me promover,
Então, são muitas questões que precisam ser trazidas à luz da verdade. No Catecismo, no número 1784, parágrafo 1784, a gente vê que a partir dessa educação da consciência moral, dessa curagem, nós podemos fazer um bom juízo crítico das nossas intenções, da finalidade dos nossos atos, do objeto do ato em si, e também do resultado daquele ato. E a partir disso, nós somos curados dos nossos medos, porque a gente enxerga ali a realidade dos nossos atos. Nós somos curados do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos sentimentos de culpa. Uma pessoa que é curada, a consciência dela, ela é uma consciência onde é uma consciência adequada, educada por Deus, onde Deus fala. E aí a culpa, ela não tem lugar, porque Deus é a misericórdia infinita. Então nós vamos falar muito dessa libertação do sentimento de culpa, porque conhecemos que o amor de Deus pelo homem é algo extraordinário, onde que não cabe culpa, entende? Então essa primeira parte sobre autoconhecimento, vocês ouviram muito na formação do João. Agora nós vamos falar sobre por que curar-se. Por que nós estamos exercendo, caminhando nessa busca de cura interior? O catecismo, no parágrafo 356, diz assim: de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Para este fim o homem foi criado, e aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Então, de tudo que Deus criou, só o homem consegue conhecer pelo conhecimento e amar pelo amor o seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Então, duas coisas que a gente vê aqui. A primeira coisa é que a nossa finalidade é compartilhar do conhecimento e do amor de Deus. Não fomos feitos para pregar, não fomos feitos para cozinhar, não fomos feitos para lavar os banheiros, não fomos feitos para fazer formação. Nós só fomos feitos para compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Nisso reside a dignidade e a finalidade do homem. Nós somos criaturas que Deus fez e que Ele ama por si mesma, entende? Ele ama a gente sem a gente fazer nada, nada. Ele me ama por mim mesma, por aquilo que eu sou. A minha dignidade reside aí. Se eu não sou curada, eu não conheço essa minha origem, essa minha finalidade. E aí eu passo a viver buscando o reconhecimento do outro, buscando fazer algo para ser aceito pelo outro, a aceitação das pessoas, o amor das pessoas, porque eu ainda não entendi qual a minha finalidade, onde reside a minha dignidade de homem, de ser humano. Então, só o homem dotado de corpo, alma, mente e espírito é capaz de se conhecer, se possuir e de se doar livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. Os animais não vivem a comunhão que o ser humano vive. E só graças à nossa mente e ao nosso espírito, que compõem inseparavelmente com o nosso corpo físico, é que nós podemos nos conhecer, nos possuir e nos doar.
para o outro. Parágrafo 358. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Então nós somos, sendo detentores de nós mesmos, conseguimos amar e conhecer a Deus e ofertar-lhe toda a criação, ofertar-lhe tudo aquilo que nós temos que foi dado pelo próprio Deus. No livro És Precioso, acho que é na introdução, fala assim que uma das consequências mais terríveis do pecado é a deformação que ele faz em nossa autoimagem. Aquilo que em nós deveria ser a imagem cada vez mais resplandecente da glória de Deus, acaba por ser tão massacrado e deformado por nosso próprio pecado e pelo que dizem e pensam os outros a nosso respeito, que se torna um aguilhão a nos ferir constantemente e a impedir que gozemos da felicidade plena que Jesus conquistou para nós na cruz. Então aqui a gente vê que o pecado ele deforma a nossa autoimagem. Por isso é necessário que a gente conheça o nosso pecado, a nossa fraqueza e nos desvencilhamos da culpa que ele nos traz, para que a gente possa, arrependidos e cientes da nossa pequenez, recomeçar. O processo de cura, eu falo que ele está muito ligado a esse processo de recomeço, porque o recomeço ele só é possível quando você acredita em você, acredita que você é capaz de fazer algo diferente e novo. Então, você ser curado, você se autoconhecer e você entender a dignidade e a finalidade da sua existência permite que você possa recomeçar a sua história, abandonando a vida de pecado. A gente vive isso muito assim pela doutrina e pelo medo da condenação eterna. Mas é necessário que a gente entenda que o pecado deforma aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Ele deforma a nossa autoimagem, aquilo que a gente vê como que nós somos. E a partir disso eu não consigo fazer um juízo crítico adequado dos meus atos. A minha consciência moral, ela é manchada, entende? Os olhos se turvam diante da realidade e a forma como nós nos sentimos é que expressa o que vemos. Mas, às vezes, essa não é a forma real. Isso é muito interessante, porque, às vezes, aqui ele fala assim, aí no caso eu, né? Eu tirei de algum lugar, mas aqui no caso eu coloquei assim. Os olhos se turvam diante da realidade. Por quê? Que o nosso olho fica embaçado com aquilo que é real e não consegue chegar na realidade daquilo que a gente está vendo. Porque o que a gente sente expressa o que a gente vê. E aí, às vezes, a gente não vê a realidade. Então, o nosso olhar, ele é frequentemente afetado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E a partir daí eu posso fazer um juízo crítico inadequado daquilo que eu vivo e daquilo que eu faço. Aqui no texto, eu coloquei como exemplo a vida de São Francisco. Porque ele foi um homem e quando escolheu o seguimento de Cristo, ele se tornou rejeitado e desprezado pelo mundo, comia as sobras, dormia nas ruas e perdeu todo o afeto da família. No entanto, ele ressignificou tudo isso e conseguiu viver no amor e na perfeita alegria, numa alegria perfeita. O que é essa alegria perfeita? Ele conseguiu ver em todas as mazelas pelas quais ele passava a vontade de Deus e a partir disso, sem se tornar vítima da própria história, ele conseguiu caminhar num caminho de santidade, voltando o olhar dele para Deus. Esse redirecionamento do nosso olhar para Deus é um processo de maturidade do ser humano, porque nós vamos nos tirando do centro e vamos colocando Deus no centro. Nós vamos saindo de nós
e permitindo que Deus ocupe o centro. E a partir disso eu consigo ver na minha história, nas permissões que Deus fez ao longo dela e nas escolhas más ou boas que eu fiz, eu consigo ver oportunidades de amar e servir a Deus. E isso é libertador. Quando eu vejo que num pecado eu tenho a oportunidade de me arrepender, de recomeçar a minha história, e eu uso de tudo que eu aprendi com aquele pecado para que eu consiga amar mais a Deus, eu cheguei num processo de cura. Eu consegui sair de mim. Porque um dos frutos da cura interior é a maturidade, é a capacidade de doação de si mesmo. Por isso eu preciso me conhecer e caminhar para o que Deus pensa de mim. Esse é um processo de cura da minha autoimagem. Foi assim que São Francisco se tornou um pai seráfico, se tornou um dos maiores santos da nossa igreja, saindo de si mesmo e colocando Deus no centro, enxergando tudo aquilo pela qual ele vivia, que era também um fruto de escolhas que ele tinha feito, como a vontade de Deus e uma oportunidade de assemelhar-se a Cristo. A gente viu que o objetivo da formação humana é o assemelhamento, nem sei se essa palavra existe, mas é esse assemelhar-se nosso aos sentimentos do Filho, aos sentimentos de Cristo. E é dessa forma que a gente consegue alcançar uma formação humana ideal, quando eu consigo sentir o que Jesus sentiu. Por isso, conhecer Deus homem, Jesus homem, a humanidade de Cristo, ela é muito importante para o autoconhecimento e para o processo de cura interior. A felicidade que tanto buscamos está na união perfeita de nossa alma a Deus. E essa união só acontece com o autoconhecimento. É na luz do dia que enxergamos a realidade, a sujeira, o pecado que está sobre nós. E a partir disso podemos caminhar para uma vida de virtudes. Então, a felicidade que a gente busca, que muitas vezes é o objetivo da nossa vida, ela se encontra na união perfeita de nossa alma a Deus. No entanto, eu só consigo viver essa união se eu viver na verdade. Por quê? Porque Deus é a verdade. E se eu não chegar à minha verdade, eu não consigo me unir a Deus. É na luz do dia que nós enxergamos a realidade. E essa realidade também é sujeira, é pecado, é vitimização, é culpa, é orgulho. E é nessa verdade, nessa luz, é a luz do dia que eu consigo enxergar quem eu sou. E a partir disso eu consigo trabalhar com a minha humanidade, com a minha realidade, com a minha verdade, para que esse processo de santidade, de união perfeita da minha alma a Deus possa ser alcançado. Nós vamos ver também que a santidade, ela é um fruto do processo de cura interior. Aqui a gente termina então o porquê curar-se. Então, por que curar-se? Porque a felicidade depende da nossa união com Deus. E para unir-me a Deus, que é a verdade, eu preciso conhecer a realidade de quem eu sou. Para curar-se, é preciso então conhecer-se. Conclui-se dessa forma que é importante para amarmos melhor que sejamos curados. E para isso precisamos nos conhecer, lidar com a realidade de quem nós somos. É mais fácil, irmãos, trabalhar com a realidade. É muito mais difícil você trabalhar com algo que não existe. Então, porque a partir dessa trajetória de santidade, nossa trajetória de santidade vai gerar frutos, porque vai permitir que a gente supere o que é a nossa fraqueza. Para curar-se, é preciso conhecer-se. Por exemplo, eu passo a minha vida toda servindo, sou um membro que serve.
E aí, quando me é dada uma missão, eu estou usando como exemplo a minha própria história, tá, gente? E eu acho que muitos irmãos, dos nossos irmãos, podem se identificar. Então, eu já estou aqui há mais de 10 anos. Eu estou na comunidade há 9, né? Estou aqui há 9 anos. Sirvo bem. Tudo que me dão para fazer, faço direitinho. Faço com alegria, não trato ninguém mal. Busco executar da melhor forma possível os meus atos de serviço. No entanto, sempre há em mim uma sensação de incompleto, de que o meu serviço não foi inteiro. Porque muitas vezes eu busco, na maioria das vezes, ainda que inconscientemente, eu busco reconhecimento pelas minhas ações. Dessa forma eu acabo servindo de um modo incompleto, porque sempre há em mim uma raiz de egoísmo, de querer ser vista, de desejar ser amada por aquilo que eu fiz, de buscar o reconhecimento através das minhas ações. Isso tudo me leva a agir esperando uma recompensa. É claro que nós, como consagrados e católicos, nós esperamos uma recompensa que é eterna. É isso que a gente busca, a salvação de nossas almas. Mas nós precisamos entender que a finalidade dessa vida é a união de nossa alma a Deus, e que isso nos levará à salvação, porque implica nós chegarmos ao conhecimento da verdade de quem nós somos, da verdade da finalidade para que fomos feitos, entende? E, no entanto, esse amor autêntico, ele ama sem esperar nada em troca, que foi o amor de Jesus. Ele nunca fez esperando nada em troca, na verdade ele só esperava que Deus fosse visto e amado, entende? É esse o caminho do autoconhecimento e da cura interior. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem as guerras, as lutas, o sofrimento, o nosso pecado. Nada é maior do que o amor de Deus. A única pessoa que pode me separar do amor de Deus sou eu mesma. Apenas eu mesma posso me separar do amor de Deus. Então, sobre todas as coisas, Deus pode intervir sem o meu auxílio, mas sobre a minha vida, sobre a minha história, Deus não pode agir sem a minha permissão. Só nós podemos deixar que Ele venha até nós e faça em nós a sua obra, a sua vontade e nos cure. Essa liberdade de servir sem esperar nada em troca, ela passa por qual processo? Ela passa por um processo de cura do medo de não ser amado, porque muitas vezes as nossas ações são guiadas por esse medo. Eu me lembro, vou dar um testemunho rapidinho, que quando eu fiz o meu segundo módulo do vocacional, acho que em 2012, eu fiz uma partilha, eu não consegui viver o retiro. Por quê? Porque eu tinha na época acho que 19 anos. 19, 18 anos. Tinha acabado de fazer 19, algo assim. E aí, eu vivi o retiro sem conseguir entrar nele, porque eu não me sentia digna de estar ali. E a única coisa que eu pensava, e eu partilhei isso na última partilha, foi que a hora que eu cometesse um erro, eu não ia ser mais amada. E isso muito tempo conduziu as minhas atitudes. Por muito tempo eu só fiz aquilo que eu me sentia segura para fazer. Eu tive medo de dizer não por muito tempo e tive medo de expor a minha verdade, de expor a minha realidade. E servir no Ministério de Música foi algo que fez com que eu me tornasse vulnerável ao amor de Deus e pudesse assim amar. Aquele livro esqueci o nome, mas no Comunidade, Lugar do Perdão e da Festa. Acho que é um escritor francês, esqueci o nome. Mas depois eu posso, se vocês quiserem, acho que ele até foi colocado como parte da nossa bibliografia formativa. Mas esse livro, ele fala assim que quando a gente ama, a gente se torna vulnerável.
Porque um amor autêntico, ele não exige nada em troca. Então, amar de forma autêntica nos deixa expostos, e isso é muito difícil para nós seres humanos, porque nós buscamos o tempo todo segurança. Então, por muito tempo, as minhas ações, os meus atos de serviço comunitário foram guiados por essa segurança que eu buscava em mim mesma. E quando eu comecei a cantar, eu precisei fazer um exercício concreto de abandono, porque, meus irmãos, estar na frente, quem já viveu esse tipo de missão, quem serviu nas recreações dos retiros, na música ou na missa que estava ali no presbitério, vê que essa exposição ela gera uma insegurança. Mas o amor é isso, é vulnerabilidade. Então, a partir desse momento, eu consegui ir. Claro que é um caminho que ainda não foi terminado. A gente vai ver também que a cura interior, ele é um caminho que ele só termina no céu mesmo. Nós não temos aqui um começo, meio e fim. Mas então eu entendi que esse ato de amor, ele exigia de mim o me deixar vulnerável. Então, é realmente um gesto de abandono. E eu vejo que isso, meus irmãos, não supõe que seja algo tão específico, ou seja algo assim tão drástico. Por exemplo, eu só vou me tornar dependente de Deus se eu perder todo o meu dinheiro. Não. Muitas vezes essa dependência, esse abandono, essa vulnerabilidade, essa insegurança de nós mesmos, ela vem nos atos do dia a dia. Ela vem no ato de abandono da sua oração pessoal, de deixar Deus conduzir todas as coisas, entende? Então essa liberdade ela passa pela cura desse medo de não ser amado e desse abandono à vulnerabilidade do gesto, do ato de amar. Como frutos do autoconhecimento e da cura interior, principalmente, eu identifiquei 4 frutos. O primeiro deles foi a liberdade, porque quando eu sei quem eu sou e o quanto eu sou amado por Deus, eu consigo exercer de maneira mais autêntica a minha liberdade. Liberdade de amar, de agir e liberdade de ser quem eu sou. Segundo fruto, a humildade. A humildade como virtude, de quem reconhece a sua fraqueza e coloca em Deus o seu apoio e a sua esperança. Só o humilde procura a sua felicidade e a sua fortaleza no Senhor. A falta de firmeza interior gera soberba e faz com que nós nos sintamos feridos por qualquer coisa que possa rebaixar nossa própria estima ou a estima que os outros têm de nós. Então, uma pessoa humilde, ela não é rebaixada pela própria estima e nem pela estima que as outras pessoas têm dela. Porque ela é firme interiormente. Essa falta de firmeza interior é que gera a soberba. Então, ela é firme interiormente, ela é consciente da sua fraqueza, da sua pequenez e consciente do amor e da misericórdia de Deus. Ela não para em si mesma, ela caminha, ela se arrepende, ela confessa, ela reza. Não rezou hoje, ela reza amanhã, ela recomeça. Tudo isso é um processo de recomeços. O terceiro fruto, a maturidade. Quando eu sei quem eu sou e o quanto eu sou amado por Deus, quando eu conheço a minha finalidade e sou curado nos meus afetos, eu me torno capaz de sair de mim, de me projetar para o outro, para o amor e o serviço a Deus na pessoa do outro. Eu entendo que no outro reside um Deus acessível, um Deus que se faz carne e osso na outra pessoa. Na outra pessoa está Deus. E a partir disso eu consigo sair de mim e doar-me ao outro. Entende? E por fim, o último fruto da cura interior, a santidade. O autoconhecimento gera a cura interior, que por sua vez
gera exercício de virtudes e crescimento na vida da graça de Deus, assemelhando os nossos sentimentos aos sentimentos do Filho de Cristo e levando-nos a uma mais perfeita união com o nosso Criador. Eis aí a nossa finalidade, partilhar da vida de Deus através do conhecimento e do amor. Assim eu conheço a mim, sou curada, exercito virtudes, cresço na vida da graça e partilho a vida de Deus. Essa é um fruto da cura interior, entende? Por que precisamos ser curados? Quarto tópico. Como curar e conhecer a si mesmo? Tá bom, Natália, eu já sei que a gente precisa ser curado. Eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Então, existem 4 coisas que eu vejo que são necessárias para a cura interior. A primeira é o conhecimento da minha história, das minhas emoções, meus comportamentos e reações ao longo da vida. Toda pessoa que conhece, que quer se autoconhecer, que quer ser curada, precisa conhecer a própria história. Ela precisa conhecer o seu passado, a sua origem, quem é a sua família, de onde ela veio, analisar suas ações, atitudes e comportamentos ao longo da vida. A nossa vida é feita de momentos de ações, de atitudes, de pensamentos, de traumas, de conflitos, de alegrias. Ela é feita de um turbilhão de atos e emoções e comportamentos. E eu preciso analisar e conhecer os meus comportamentos. Aqui é importante analisar também os gatilhos que me levaram a ter determinados comportamentos. E esses gatilhos muitas vezes são sentimentos e emoções que nós temos. E a partir do momento que eu conheço as minhas emoções, eu conheço os meus sentimentos, eu sei o que está me fazendo agir. Então é muito importante o conhecimento da própria história, tá? Segunda coisa, para curar-se, é preciso conhecer Jesus, homem. Eu preciso conhecer a vida de Jesus, a vida de Cristo, a história de Cristo. É importante que eu conheça quem ele foi, os seus sentimentos, o que Jesus sentiu, as suas potências e a sua forma de ser. Ele, sendo 100% Deus, foi 100% homem. E a sua vida pode me ensinar a agir como ser humano. Aqui eu coloquei um exemplo, uma técnica do Frei Elias Vela. No Leão que Ruge, eu acho muito interessante essa técnica. Que é quando nós temos sentimentos que podem gerar atos inadequados, por exemplo, atos de ira, de fúria, de revolta, de dor, ou até de uma euforia exagerada, eu posso convidar Jesus para estar comigo naquele momento. A partir disso, conhecendo as ações, os sentimentos de Cristo, eu posso convidá-lo a viver comigo os meus momentos. Não só de tristeza e dor, porque Deus é Deus homem, né? Jesus se angustiou, se entristeceu, mas também os meus momentos de alegria. Por exemplo, Jesus festejou, ele esteve com seus amigos, ele teve momentos de prazer. Então eu posso convidá-lo a estar comigo nos meus momentos de alegria, de prazer, de fraternidade, de comunhão fraterna, entende? Essa técnica do Frei, ela nos convida a partilhar a nossa vida com Deus, e eu acho isso fantástico, porque Jesus, sendo homem, ele passou por praticamente tudo que nós passamos, exceto o pecado, mas todas as nossas emoções e sentimentos ele experimentou, as emoções humanas. O terceiro passo de como curar a si mesmo é perdoar. Eu vejo que o perdão ele é essencial para a cura interior. Por quê? Porque ele é obtido a partir da meditação de que sou filho de Deus. E esse perdão, ele não é o perdão só do outro. Eu não tenho que perdoar só o meu irmão, mas eu tenho que perdoar também a mim mesmo. Olha,
Eu preciso me perdoar pelo que eu fiz, pelas minhas fraquezas, pelo meu pecado. E a partir disso, não me desesperar e achar que tudo está perdido, mas confiar que eu tenho chances de alcançar a santidade, que é possível me unir a Deus. Eu preciso então lutar. Esse perdão de si, ele é obtido a partir da meditação da nossa finalidade e da nossa origem. Qual a nossa origem? A nossa origem é o amor de Deus. É dele que nós viemos, por ele é que fomos criados e é a partir dele que nós somos convidados a viver. Sabendo que sou filha de Deus, digna do seu amor, eu começo aí a perdoar a mim mesma. Segundo perdão, perdão de Deus. Porque muitos de nós, e eu falo por experiência própria, não perdoamos a Deus pela nossa própria história. E essa falta de perdão, meus irmãos, a gente precisa rezar e ver se isso é real, se isso é um empecilho para partilharmos a vida de Deus. Essa falta de perdão a Deus pelos nossos traumas e lutas coloca-nos como vítimas da nossa história e não como agentes da nossa história. E a gente acaba não se deixando ser amado por Deus. Não deixe Deus me amar, porque eu não confio nele. Então nós precisamos também exercitar e rezar se existe aí uma dificuldade de perdoar a Deus pela nossa história. Por quê? Porque nem tudo que aconteceu foi permissão de Deus. A maioria das coisas são frutos das nossas más escolhas e das más escolhas de outras pessoas. A única coisa que Deus faz, é tirar um bem muito maior de tudo aquilo que é dor que nós vivemos. Entende? Outra parte do perdão é o perdão do outro, que é mais assim, objetivo. E parte do entendimento de que assim como sou filho de Deus, meu irmão também o é. Assim como Deus morreu por mim, ele morreu também pelo meu irmão. E não há um limite no perdão de Deus. E é incoerente que eu seja um consagrado que não perdoa. Porque o Padre Paulo fala que quem não perdoa tem problema de memória. Porque esquece que foi perdoado por Deus. E o perdão de Deus é ilimitado. Quarto ponto de como curar-se. Relacionar-me com Jesus, homem-Deus. Aqui entra o quê? Vida de oração. Não é possível ter um relacionamento com Deus sem utilizar o principal mecanismo de conversa com Ele, que é a oração, é a visita a Ele. Nós precisamos, então, de ter um relacionamento com Deus para sermos curados. Ele sendo a verdade e Ele sendo o amor que habita em nós, precisamos sempre recorrer à sua presença, à sua companhia, para o quê? Podermos ser curados. Então, a vida de oração me faz avançar num caminho de liberdade e virtude. E uma coisa que é tranquilizador, é que Deus quer mais essa amizade do que nós mesmos. Deus quer mais ser nosso amigo do que nós queremos ser amigos dele. E isso torna tudo mais fácil, porque meu pequeno gesto de disposição tem um enorme retorno da graça de Deus. Então nós precisamos entender que podemos sim recomeçar. Começar e recomeçar e recomeçar a nossa vida de oração e a nossa busca de intimidade com Deus. Então aí nós terminamos os 4 pontos que são modos, são assim, muito importantes, essenciais para obter a cura interior, que é conhecer a si mesmo, Como conhecer a si mesmo? Conhecer a minha história, conhecer Jesus homem, perdoar e relacionar-me com Jesus. Agora a gente vai aqui para o ponto 5, que são os instrumentos para obter autoconhecimento e buscar a cura interior. Primeira coisa é estar na graça de Deus, vida sacramental e oração. Eu reconheço aqui a importância dos sacramentos, da Eucaristia, da penitência, da reconciliação, para obter cura interior. Porque, por exemplo, meus irmãos, a questão do perdão. Muitas vezes o perdão,
muitas vezes não, eu creio firmemente que o perdão é uma graça de Deus. Porque analisando a minha história, posso ver que o perdão ele só chegou mesmo para mim quando eu consegui lembrar de pessoas e situações e não sentir mais dor e sentir compaixão pelo outro. Então, quando eu preciso perdoar, a confissão ela me ajuda, porque eu enxergo ali o pecado do meu orgulho e a minha dificuldade de perdão. E eu permito que Deus haja sobre mim e me alcance a graça de perdoar. Então eu vejo que o sacramento, a vida sacramental, é muito importante para crescer na vida interior e ser curado também. Segunda coisa, direção espiritual. Ter uma pessoa, um diretor espiritual, uma pessoa que te oriente, que te forme, ela também é muito importante. Natália, só assim serei curado? Não, mas ajuda. E dar passos. Exemplo, leituras de livros que busquem o autoconhecimento e a cura interior. Vigílias de oração, nessa intenção, que entra lá na oração, mas assim, mais específico, que eu falo assim, que não é só a vida de oração, não é só a vida de oração em si, mas são gestos concretos que me levam a esse passo para sermos curados. E aqui eu não coloquei a psicoterapia, porque a psicoterapia, apesar dela ser um instrumento muito eficaz de autoconhecimento, ela é indicada para quem tem transtornos mentais e de personalidade. Então, ela não é essencial para um processo de cura interior, apesar dela ser muito positiva nesse aspecto. Então, quem faz psicoterapia pode aproveitar a psicoterapia para se conhecer e ser curado da própria história. Eu faço psicoterapia e muitas vezes a minha psicóloga ela me ensinou a ver atitudes das outras pessoas de uma outra forma. Isso foi muito importante para que eu pudesse perdoar o outro, para que eu pudesse me reconciliar com Deus. Então ela é importante? Sim. Essencial? Não. Ela não é indicada para todas as pessoas, então eu não coloquei como instrumento por isso, tá? Mas fica aí, se você já faz, você pode aproveitar da psicoterapia para obter autoconhecimento e ser uma pessoa mais curada e livre, tá bom? E aí, por fim, eu coloquei os passos do livro És Precioso. Que livro é esse? Esse livro é uma proposta da assessoria formativa para que nós vivamos esse processo de cura interior de uma forma mais concreta. Que é isso? Isso quer dizer que, a partir da leitura do livro e dos exercícios que ele faz, que são exercícios espirituais, então são exercícios ligados à oração, então é um livro que eu leio em oração, por isso não é um livro de autoajuda, e sim um livro de cura interior. A partir dessa proposta que nos vai ser passada, eu consigo fazer um caminho de cura interior. Há alguns anos eu vou fazer de novo agora junto com meus irmãos de comunidade. Há alguns anos eu fiz o caminho do És Precioso e foi fantástico. Eu me lembro inclusive que eu tenho um caderninho onde eu rezei por escrito todos os dias, ainda que fosse 15, 20 minutinhos ali do final do dia, eu sempre coloquei ali o que eu tinha vivido naquele dia. Vocês vão ver que tem um momento de perdão e eu coloquei o nome das pessoas que eu precisava perdoar. Fui rezando, Deus foi me trazendo as pessoas, eu fui colocando ali como um exercício. Então, o livro, ele traz 10 dias, 10 passos, né? Aqui eu identifiquei 9 passos que eu vou falar para vocês e que nós vamos poder viver junto ao longo desses próximos 10 dias. Meus irmãos, o livro ele é um presente de Deus. Nós não temos a oportunidade de fazer com que, de dar o livro para todos vocês, então a gente optou por um outro sistema de ir postando aos poucos os exercícios. Pelo WhatsApp mesmo, a Fabíola, não sei, alguém da assessoria vai explicar melhor como vai se dar. Mas é muito importante que você faça um exercício de abertura e de se dedicar. Se você não se sente pronto para isso, abandone-se nas mãos de Deus. Sabe, o livro
os exercícios são pequenos, coisa de 10, 15, 20 minutos no máximo você consegue fazer ali no dia e enxergar de verdade a vontade de Deus nesse processo, tá? Então, o primeiro passo do livro é que somos imagem e semelhança de Deus. É aquele processo lá de conhecer a nossa verdade, a nossa realidade. O segundo passo, o perdão, que ele trabalha em 2 aspectos. Ser perdoado por Deus, então eu me deixo ser perdoado por Deus e eu perdoo o outro. Sou amado. Isso eu acho fantástico. Não preciso ser perfeito para ser amado. Sou amado por aquilo que sou. Palavras de maldição ditas por nós, que muitas vezes determinam a nossa vida, porque o inimigo usa disso, usa daquilo que nós já falamos para nos atrapalhar mesmo no processo de cura interior. O demônio não quer ninguém curado, gente. Ele não quer que nós sejamos pessoas curadas e livres. Ele nos quer aprisionados. Por isso, o processo de cura interior, que tem como fruto a liberdade, é um processo que é difícil porque não conta, que é um processo que conta com ele atrapalhando, com o inimigo nos atrapalhando. Então eu preciso ser curada ali das palavras de maldição que às vezes eu disse na minha própria vida. A liberdade interior. Eu sou livre para ter relacionamentos sadios, abertos e afetuosos. Isso é lindo porque amar exige sentimento, exige afeto, entende? E aí é muito bom quando eu entendo que eu posso ter relacionamentos sadios, afetuosos e livres. O medo e o fechamento em si mesmo. Então aqui a gente vai trabalhar o medo de se abrir ao relacionamento. Não relacionamentos só amorosos, né? Porque nós temos também muitos solteiros, mas os relacionamentos também fraternos. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento com os meus irmãos de comunidade, com os meus colegas de trabalho. Então é muito interessante esse processo de curar-se desse fechamento em si mesmo, para ter relacionamentos afetuosos. A maturidade para lidar com os problemas. Por quê? A felicidade não depende apenas dos sentimentos. E a liberdade em Deus gera felicidade. É lícito sentir, mas o que a gente sente não pode determinar as nossas ações. Então, eu não posso fazer as coisas só levando em conta o que eu estou sentindo. Eu preciso de racionalizar as minhas ações. O oitavo passo, a dignidade e o valor verdadeiro. A criação e semelhança de Deus, porque somos sua imagem. Então, daí vem a minha dignidade e o reconhecimento que o que eu tenho de bom vem de Deus. As características humanas que nós apresentamos, como cor, raça, posição social, cultura, não determina a nossa dignidade. E por fim, ele vai trabalhar a liberdade verdadeira. O que é essa liberdade verdadeira? Eu sou o que Deus pensa de mim. Preciso conhecer que sou precioso para Deus, apesar de todos os meus pecados e faltas. E que eu tenho a oportunidade de, em Deus, recomeçar toda a minha história. Reconhecendo que eu sou amado, assim como meus irmãos também são, e que não sou julgado por Deus. Aí cai a nossa culpa, assim como os meus irmãos também não são. Somos livres para ser quem somos e para determinar as minhas ações conforme uma moral legítima. Que eu volto lá que a gente falou da consciência moral, uma consciência moral adequada, educada para o exercício das virtudes. A minha oferta de vida é feita desse jeito, de uma forma autêntica, verdadeira, porque eu encontro um sentido real para me ofertar, que é o próprio Deus, que é o amor a Deus e o amor de Deus. O amor a si, ele não é um amor egoísta. Pelo contrário, quando eu vejo quanto sou amado por Deus, eu fico constrangido com esse amor e sedento de sair de mim para amar o outro com esse amor. Então, o amor a si, ele é bom, ele é necessário,
mas eu preciso entender que, constrangido pelo amor que Deus tem por mim, eu preciso amar o outro, eu preciso sair de mim. Assim, eu sendo livre, eu consigo ser obediente, fraterno e consigo exercer os meus atos de serviço comunitário com alegria e amor e me torno uma pessoa melhor para o mundo. Então a formação, ela vai buscar isso. O peso da minha missão não está nela, mas porque o meu chamado foi feito por Deus e o jugo de Deus é suave. Deus não nos julga, Deus nos ama, nos quer livre e prontos para servir a Ele, para partilhar através do conhecimento, do amor, a vida dele. E aqui acaba, né, essa formação e começa o exercício 10 precioso. É um exercício de cura interior. Eu queria realmente, assim, dizer para vocês da minha alegria, porque o processo de cura interior que muitos de nós vivemos já há algum tempo, ou estamos começando a viver agora, ou até já começamos há muito tempo, ele é um processo lindo de maturidade humana, ele é um processo lindo de união com Deus, e a partir disso, eu realmente convido vocês a recomeçar sempre, a fazer sempre confiando no amor de Deus, tá bom? Então vamos rezar, vamos pedir sobre nós, que a graça de Deus que está sobre nós, ela possa permanecer. Nós cremos firmemente, Jesus, que o Senhor nos ama mais do que merecemos e pedimos nessa hora que o teu amor possa gerar frutos de misericórdia em nós, possa gerar frutos de santidade, de humildade, de liberdade e de maturidade. E que todo esse processo, Jesus, que o Senhor nos convida a viver, possa ser, Jesus, um processo de união com o Senhor, união da nossa